Autismo e teoria da mente. Você já ouviu falar sobre isso? Fica comigo que esse é o primeiro vídeo da série sobre teorias do cérebro autista. Olá, eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal falando de comportamento. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação e toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos falando sobre o cérebro autista, com foco no funcionamento social, né? E tudo isso é fundamentado na bibliografia da Ultrafit, que é uma pesquisadora que tem há mais de 40 anos, né? Mais de 4 décadas aí voltado só sobre pesquisas fundamentadas no autismo, e dentro dessas pesquisas ela tem muitos estudos sobre o funcionamento cerebral, em especial a atuação social, né? Então, como que o cérebro do autista se comporta diante dessa linguagem e desse funcionamento voltado para a parte social. A primeira teoria que a gente vai falar aqui hoje é a teoria da mente, né? Então, o que seria a teoria da mente, segundo as pesquisas da Ultrafit? Quer dizer sobre a habilidade de compreender o que as outras pessoas pensam a respeito da gente ou sobre a respeito do comportamento e o que essas pessoas esperam sobre a gente e sobre a situação em si. Então, na literatura, isso também é chamado de tomada de perspectiva. Então, nós psicólogos, a gente trabalha muito para ensinar a criança a ter a compreensão de ter uma tomada de perspectiva sobre o outro, né? De entender, a gente ensina a criança a entender o que o outro espera da gente, diante de uma determinada situação, como que ele deve se comportar, a ter uma previsibilidade sobre o comportamento do outro, a fazer uma leitura social do comportamento do outro e como que essa outra pessoa espera que a gente se comporte, né? E isso na literatura também às vezes é pontuado como uma cegueira mental. Então, na literatura vocês podem observar isso como cegueira mental, porque muitas vezes durante um bom tempo isso foi descrito como se a pessoa com autismo ela tivesse dificuldade de ler ou de entender ou de perceber o comportamento do outro e de se projetar diante dessa interação social pela dificuldade de ter e de tomar a perspectiva do outro mesmo, né? Então a gente vai ver que na literatura tem uma pesquisa do Williams e do Wright de 2008, onde eles falam que 80% das crianças a partir de 4 anos elas já têm essa habilidade de tomada de perspectiva em desenvolvimento, né? E que as pessoas com autismo elas vão desenvolver isso de maneira muito mais lenta, né? Lógico que isso não é global, lógico que isso não é para todas as pessoas, que algumas pessoas com autismo elas vão ter menos dificuldade, vão ter uma dificuldade menos perceptível. Isso não é global porque a gente sabe que o autismo é um espectro, mas de maneira geral é comum a gente perceber sim que as pessoas dentro do espectro elas vão apresentar essas dificuldades. E onde é que essas dificuldades elas vão ser percebidas? Onde é que elas vão ser notadas? A gente percebe que as pessoas com autismo elas vão ter dificuldades de entender sentimentos e os pensamentos das pessoas. Então, dentro das relações sociais, às vezes é difícil entender o que as pessoas estão sentindo ou o que as pessoas estão pensando. É difícil para elas entenderem o que as pessoas esperam dela ou do comportamento dela nas variações das situações, né? E a tendência delas é tomarem como regra o comportamento e não perceberem a sutileza das relações e saírem replicando o comportamento via de regra, né? Então é difícil para a maioria das pessoas com autismo analisarem as sutilezas das situações. A tendência é manifestar o comportamento como via de regra e desqualificar a sutileza, a variabilidade das situações. Também é difícil prever os comportamentos emocionais das pessoas. Aí, muitas vezes, as pessoas com autismo são
caracterizadas como pessoas que não têm emoções, que não têm empatias, que a gente já sabe que não é verdade. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu já desmistifiquei isso, que eu já pontuei, até fundamentados em outras pesquisas, que isso não é verdade, mas pela própria dificuldade da teoria da mente, a gente vê o quanto que às vezes é difícil deles demonstrarem essa compreensão dos sentimentos das outras pessoas, como também é difícil para a pessoa com autismo descrever ou demonstrar com clareza seus sentimentos e as suas emoções, né? Também é difícil para a pessoa com autismo interpretar a linguagem corporal das pessoas, né? Então, as falhas da tomada de perspectiva, a falha na teoria da mente, a dificuldade de desenvolver essa habilidade, ela vai refletir diretamente na competência social, pela própria dificuldade de entender a expressividade da variabilidade comportamental social, né? Então, interpretar a linguagem corporal, interpretar a variabilidade das nossas expressões faciais, dos nossos gestos e movimentos com o corpo, a interpretação das regras sociais, a variação da regra social de um lugar para o outro, né? Então, tudo isso é um reflexo das dificuldades de tomada de perspectiva, fruto da dificuldade do desenvolvimento da teoria da mente, tá? Vocês podem observar que também na internet vocês vão encontrar, da pesquisa da Ultrafit, que existe um teste, né, sobre a teoria da mente que é possível fazer com as crianças de vocês, se eles vão demonstrar essa perspectiva do outro ou não, né? Se eu não me engano, isso aparece na literatura como o teste CLN, mas também existem outros testes que vocês conseguem encontrar facilmente na literatura como testes para a teoria da mente, tá? Então, vamos ficar atento a esses processos, vamos entender como que isso é importante e é impactante para as relações sociais e o quanto que a gente pode contribuir, o quanto que a gente pode ajudar nossas crianças a desenvolver essa habilidade. Essa tomada de perspectiva é algo que é aprendido, que pode sim ser desenvolvido e que vai ser muito positivo no desenvolvimento das competências sociais, tá? Comenta com a gente se você já sabia sobre isso, se você sabe como desenvolver com seu filho a tomada de perspectiva. Se você tem mais dúvidas sobre isso, comenta aqui com a gente que a gente pode te ajudar, te dando suporte aqui nos comentários. E nos acompanhe que a gente vai falar mais sobre o cérebro autista nessa série de vídeos que a gente está produzindo. Até breve!